Olá pessoal, tudo bem? Passando para conversar com vocês. Recentemente foi aprovado aí a primeira etapa da nova regulamentação da reforma tributária. Foi votado na Câmara dos Deputados, mas provavelmente vai ser votado no Senado pós recesso do Congresso, ou talvez fique para o ano que vem, ou talvez para o final do ano. De qualquer maneira, tem alguns pontos muito claros que eu queria conversar com vocês. E aí eu já começo afirmando: a coquetelaria como nós conhecemos acabou. E aí entra na questão, por que, Maurício? Primeiro ponto, que poucas pessoas do nosso setor estão falando. Nós temos uma geração, que é a famosa geração Z, que mais da metade não consome álcool. E na outra ponta existe um discurso que esse não beber álcool está associado, por exemplo, com bebidas, digamos, açucaradas ou dos mais variados tipos que não contêm álcool, incluindo até refrigerante e sucos. E na verdade não é só isso. Tem um mercado aí até voltado para a questão da suplementação, ou por exemplo kombuchas, kefir e outras bebidas aí, que está crescendo absurdamente. É só ver o tamanho do mercado de suplementação que vem crescendo gradativamente, ano após ano no Brasil, se tornando literalmente um dos maiores mercados do mundo. E praticamente todas as marcas aí de suplementação estão lançando suas latinhas, enfim, com energético ou com bebidas aí nutricionais agregadas aí para pós-treino, para pré-treino, para, enfim, para as mais variadas situações do dia a dia. Primeiro ponto. Segundo ponto importante. Independente do resultado final dessa nova reforma tributária, uma coisa é clara: as bebidas alcoólicas vão aumentar de valor. Dito isso, o custo de produção, o que é isso? A matéria-prima, o transporte, enfim, tudo que envolve a produção dessas bebidas já está aumentando ano após ano. E com esse aumento do imposto do pecado, vai explodir exponencialmente. Então, dificilmente a gente vai ter acesso a boas bebidas com preços acessíveis, que consequentemente vai atrapalhar no resultado final do coquetel, a não ser que as pessoas achem que vai ser normal estar cobrando 70, 80 ou até mais em um único coquetel. Se hoje você colocar um coquetel a 35, 40 reais já é difícil, imagina com essa projeção em relação a valores. Outro ponto fundamental, que muito se fala e pouco se discute, que é a questão das mudanças pós-Covid, não só em relação ao horário, mas também, principalmente, as situações que estamos, infelizmente, vivenciando no Brasil, como a questão da violência. O Brasil, infelizmente, está se tornando um país cada vez mais violento, está se aumentando os furtos de celulares, de invasão de lojas, enfim, furtos constantes. E o setor está sendo afetado diretamente. Óbvio que não é o seu setor de bar e restaurante, mas todos os setores envolvidos estão sendo afetados. Porém, fica claro que cada vez mais as pessoas pensam 2 ou 3 vezes antes de sair. Então, a hospitalidade, ou seja, a palavra da vez no futuro da coquetelaria é hospitalidade. Como assim, Maurício? Hospitalidade, quando eu me refiro, é ter um atendimento não só ótimo, exemplar. Buscar técnicas e formas para trazer esse cliente que cada vez mais quer ficar em casa ou quer estar fazendo festas particulares com seus amigos, para tendo nos bares e restaurantes, tentando trazer um valor que combine, que encaixe. Por quê? Porque no pós-Covid temos uma falta constante de matéria-prima, onde esses valores estão indo para a estratosfera, cada vez mais se tornou mais caro sair, entendeu? Enquanto se gastava, na média, por exemplo, um ticket médio 150, você está vendo valores subindo para 200, 250 reais, um ticket médio de uma saída comum. É óbvio que isso vai variar de Brasil vai variar de bar para bar, enfim, dentro do território nacional, mas eu estou fazendo um exemplo, por exemplo, e todo mundo sabe que tudo aumentou. Os alimentos aumentaram, então, ou seja, eu saí simplesmente para fazer uma alimentação com minha esposa, ou com a minha namorada, ou com meu marido, ou com meu filho, ou minha filha, ou um casal de amigos, se tornou mais caro. Então, será que compensa eu sair ou prefiro ficar em casa? E aí, na contrapartida, é só ver o número dos deliveries, que explodiu exponencialmente no Covid e continua aumentando. E isso não vai parar de crescer, até mesmo porque se consegue mais desconto, a logística é mais rápida, o conforto de levar isso até em casa vai ser oferecido como diferencial para esse cliente. Então, vou reafirmar o que eu falei no início do vídeo. A coquetelaria, como nós conhecemos, ela acabou. Então, precisamos urgentemente
repensar a forma como nós nos colocamos no mercado. Por causa dos custos que vão ser elevados das bebidas alcoólicas, por causa de uma nova geração que está surgindo aí que não bebe e está buscando um novo formato, não só de beber, mas de experiência. A gente está falando também, infelizmente, do escalonamento da violência. A gente está falando também sobre custos, de modo geral, que está afetando o mercado, ou seja, é um Uber mais caro, é o deslocamento, enfim, relacionado com a gasolina, ou simplesmente o fato de eu ter que deixar, às vezes, um carro na rua, ou não ter um estacionamento adequado, ou o estacionamento ser muito caro. E aí, juntando tudo isso, mais do que eu ter o prazer no sair, eu vou ter o desconforto. Então, tudo isso vai afetar. E não se enganem. Façam pesquisas, conversem com os seus clientes, identifiquem esses pontos e vocês vão ver que tudo isso influencia no resultado final. E a questão do delivery, que vem crescendo exponencialmente e nós precisamos oferecer algo a mais. O que é esse algo a mais? Tratar melhor o meu cliente, identificar quem é esse meu cliente, enfim, oferecer um preço diferenciado, tentar trazer uma qualidade combinada com um custo-benefício que compense, criar estratégias de atração desse meu cliente, enfim. Novamente, a coquetelaria, como nós conhecemos, ela acabou. Estamos literalmente iniciando uma nova era e precisamos entender isso. Quem não entender vai ficar fora do jogo. Mas eu vou deixar ainda um outro ponto fundamental que poucas pessoas estão falando, mas isso fica para outro vídeo, apesar de eu já ter falado sobre isso, que é a inteligência artificial. O modelo de atendimento, o modelo de construção de dados e de vários outros fatores envolvidos com a coquetelaria mudaram e vão mudar nos próximos anos completamente, porque a inteligência artificial veio para ficar. E quem está afirmando aqui é um profissional que era técnico em mecatrônica e estudou robótica e tudo relacionado com isso antes de entrar no setor de bar. E eu vejo hoje o que aconteceu há 20 anos atrás, quando eu comecei na área em relação a novas tecnologias. E as pessoas ainda não entenderam o potencial que está envolvido dentro dessa discussão. Dito isso, meu amigo, esse vídeo já ficou longo demais, mas eu acho extremamente importante essa reflexão que eu estou fazendo com vocês. E, novamente, a coquetelaria como nós conhecemos acabou. Acabou. Entendeu? Precisamos repensar como será essa nova coquetelaria do futuro.